Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A lua dependurada no céu da noite, o sol vitalizando os dias, ventos, mares, amplidões. No início, esse sentimento de fascínio com a grandiosidade da natureza despertou-nos um temor que ensejou a adoração, os ritos e sacrifícios. Povos sumérios, os primeiros a usar a escrita, cultuavam a Anu, o firmamento. Egípcios adoravam Ra, o deus Sol, entre tantos outros. Gregos sonhavam com o Olimpo, onde Zeus tramava seus destinos. Tupis-guaranis, na Sul-América pré-colombiana, ofereciam danças a Tupã, o Criador. Todos os humanos que já pisaram na face da terra, em algum momento, tomados em sua pequenez, se curvaram diante do infinito. E ao darem nome ao que pressentiam, talvez soubessem que seria difícil reduzir tal sentimento a uma única palavra. Quem sabe por isso, os hebreus simplesmente o chamavam de Elohim, Deus dos deuses, ou de Yahvé, aquele que não tem nome. Antes lutávamos contra a natureza num ambiente hostil, onde a força bruta era a nossa principal força. É natural que o sentimento Deus de outrora correspondesse a esse estado. Hoje somos capazes de verter poesia, de criar leis que protegem as crianças, de planejar cidades e de sonhar com uma relação interdependente e harmônica com os outros seres do planeta. Porém, o mistério do infinito persiste diante da finitude humana. O encantamento já não é o do medo, mas a percepção clara de que uma inteligência superior ordena o cosmos, inspira a vida e se manifesta a cada pôr de sol, em cada amanhecer. Os deuses de outrora eram produto da ignorância e do temor. O Deus de agora nasce de uma nova emoção, sugerida por Jesus há 2 milênios, ao chamá-lo simplesmente de Pai. É um Deus que tem coração, um Deus de amor. Quanto mais doçura você carregar na alma, mais perto de Deus estará. Ele é como as estrelas do poema de Olavo Bilac. Para entendê-lo, é preciso amar. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre um assunto que nunca saiu de moda, mas vem se transformando e se reconfigurando. Hoje vamos falar sobre as muitas faces do casamento. Quem vai conversar conosco sobre o tema de hoje é César Rocha. César Rocha é palestrante e estudioso da doutrina espírita. César Rocha, como vamos? Tudo bem, Nilo. É um prazer estar aqui com você, com os nossos amigos telespectadores, para refletirmos a respeito de um tema muito interessante à luz da doutrina espírita. César, iniciamos o nosso assunto com uma citação que consta no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina, podem suprir a lei do amor. Se o amor é o que importa para uma união, o que diz o Espiritismo sobre o casamento entre homossexuais? O casamento é uma evolução da humanidade. Se nós olharmos pela história, nós vamos ver as uniões poliândricas, uma mulher com vários homens, depois a reunião poligâmica, um homem com várias mulheres, depois chegamos no estado da monogamia, um homem e uma mulher, com o objetivo de permitir àqueles espíritos que estão aguardando o processo reencarnatório virem para cá, essa grande escola que é o nosso planeta Terra, para dar continuidade à sua evolução espiritual. Portanto, o casamento tem esse grande objetivo, permitir que os espíritos possam retornar pela lei da reprodução, quando você utiliza o gameta masculino, o gameta feminino,
para, por meio da concepção, ensejar esta oportunidade ao Espírito. Só que tudo na humanidade vai evoluindo. E a lei maior é a lei do amor. Portanto, se nós temos 2 homens ou 2 mulheres que querem se reunir por esta lei do amor e a partir daí formar uma família, eu reflito, por que não? Deus, nosso Pai, acima de tudo, é misericórdia. E o que é misericórdia? Mísere de misérias, córdia de coração. Quer dizer, ele se condói de todos nós. O Pai é amor. Como diz Voltaire, eu acredito no Deus que criou os homens, não no Deus que nós criamos, um Deus vingativo, um Deus que pune. Não, Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, à luz da doutrina espírita, sim, nós podemos dizer que nós somos a favor dessas uniões. Por que não? Ô César, você falou em 2 pessoas do mesmo sexo se unirem e constituírem uma família, né? E família a gente normalmente entende como um casal e crianças. Há pesquisas que mostram que para casal constituído por sexos diferentes, obrigatoriamente não vai gerar crianças de uma ou outra opção sexual. Então, o que é que você me disse quanto a isso? O fato da adoção de crianças por um casal do mesmo sexo. Eu, como espírita, como estudioso do Evangelho, que fala que o nosso querido Deus é amor, que Jesus veio nos colocar aqui na prática o amor, eu sou a favor que haja esta união e que eles possam, à luz dos valores, né, baseados no amor, né, na tolerância, no perdão, pelo processo educativo nas fases da infância, pelo seu exemplo, pela sua autoridade moral, possam observar os seus filhos adotados, evidentemente, já que eles não podem gerar, mas, acima de tudo, que eles possam passar valores para esses espíritos que estão retornando. Porque nós sabemos também que, na questão número 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se os espíritos têm sexo. E os espíritos respondem para Kardec, não como vocês entendem. Portanto, sabemos que o espírito totalmente puro é um espírito assexuado. A sexualidade, as polaridades têm um objetivo. Por conta desse objetivo que tem da reprodução, que nós vamos deixar, vamos ser cegos para ver crianças que querem ser adotadas por 2 homens e 2 mulheres, por que não? Né? Porque a lei maior nós não podemos esquecer. Não é o autor tal, nem o autor tal, é a lei do amor. Né? Quer dizer, nós temos, fora da caridade, não há salvação. Então, caridade é quando você se dá, é quando nós tiramos as nossas máscaras e aplicamos o amor. De que adianta você ser homem, ser mulher, ter um casal constituído, mas não honrar o papel de ser pai e honrar o papel de ser mãe? Então, a essência é pegar esse espírito que está retornando como filho adotivo ou não e, a partir desse amor, educar essa criança para o mundo, explicando para ela, quando ela tiver já o discernimento, olha, papai vive com um rapaz, porque a lei do amor, ele sente atração por esse rapaz. Não podemos coabitar porque a nossa instrumentalidade do nosso sexo não permite, mas o amor é muito maior do que o sexo. O amor tem é um edifício com vários apartamentos. Um apartamento é a sexualidade, mas o amor é muito maior do que isso. Nós temos que explicar a verdadeira essência do amor. O amor é transpiração de atitudes do bem. Essa é a nossa essência. Nós não podemos nos perder nesses caminhos fundamentalistas de preconceito. Senão, certa feita perguntaram se o Brasil ia ser realmente a pátria do mundo e o coração do Evangelho. Perguntaram para o Chico Xavier. E ele responde, depende o que nós espíritas fizermos com a doutrina espírita. E não podemos nunca esquecer a essência da doutrina, que a sua essência está no Evangelho. E o Evangelho fala no amor, e amor é acolhimento. Mas é interessante observar que os espíritos respondem que os espíritos não têm sexo como nós o entendemos. Quer dizer, algum tipo de sexo, talvez sublimado, deve existir na espiritualidade, mesmo a superior. Uma pergunta rápida e uma resposta rápida para a gente fechar o bloco. Uma música de Aldir Blanc e João Bosco diz assim, fala de 2 casais
normais que se separam e o homem namora o outro e vice-versa. E ele conclui a música dizendo assim, e o relacionamento continua a mesma droga. Os casais homoafetivos não têm possibilidade de repetir os mesmos erros? Antes de você ter uma sexualidade, você é um espírito, né? Você tem as suas virtudes, tem os seus defeitos. O fato de ser homem ou mulher não torna ninguém anjo. Nós somos humanos e os humanos não são perfeitos, são perfectíveis. Então quer dizer que esse novo tipo de relacionamento não quer dizer que obrigatoriamente seria um relacionamento, não é? Diferente, aperfeiçoado. Nós vamos a um breve intervalo. César vai voltar ainda conversando sobre o mesmo tempo. Não saia daí. Estamos aqui com César Rocha, falando sobre as muitas faces do casamento. No livro Celeiro de Bênçãos, o espírito Joana de Ângeles diz que somente um reduzido número de pessoas se preparam convenientemente para o casamento. E a ausência desse cuidado quase sempre ocasiona em desastre imediato e de consequências lamentáveis. Como seria essa preparação para o casamento que Joana nos fala? Primeiramente, não transferir a responsabilidade dessa felicidade para o outro. Porque muitas das vezes escutamos, eu só serei feliz quando eu estiver casado. Quer dizer, nós estamos transferindo a responsabilidade da minha felicidade para o casamento. E se for com fulano de tal? E se for com fulano de tal, como se ele tivesse a responsabilidade de me fazer feliz. Nós temos que buscar a felicidade independente de pessoas e coisas. É um construto interno. A outra ideia é entender que a união é um contrato, não é uma fusão. Então, é como se nós tivéssemos uma casa com duas colunas. Se nós aproximarmos muito essas colunas, a casa cai, o telhado da casa cai. Portanto, estar casado não significa estar fundido. É outra questão. Temos que ter um espaço de limite, de faixa para a individualidade de cada um. A questão do ciúme também, quer dizer, ninguém vigia sentimento, ou então essa cobrança, a pessoa fala, se você não me diz eu te amo, e se a pessoa fala eu te amo, fala da boca para fora, expressa na linguagem, mas não expressa no sentimento. Então o amor tem que ser que nem um perfume, você tem que amar. Quer dizer, o retorno do amor é secundário. Quem diz isso? Jesus. Jesus esteve conosco, amor. Não cobrou amor de volta. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Essa que é a proposta. Entender que nós somos, segundo a questão número 100 do Livro dos Espíritos, espíritos divididos em 3 ordens e 10 categorias. Então, somos diferentes. Então, temos que exercer a tolerância. E, mais do que tudo, o mais difícil é que nem construir uma estrada. Não é a estrada ser construída, mas a manutenção da estrada. Levando isso para o relacionamento, o difícil não é a conquista, é manter a conquista. O difícil não é plantar no seu vaso a semente, mas diariamente regar essa semente para que ela possa germinar, desabrochar e dar frutos. E lembramos, já que estamos falando em jarro de flor, vamos pensar a rosa. A rosa, ela tem as pétalas perfumadas, é uma pétala bonita, mas tem espinho. Quer dizer, então qualquer relacionamento, com exceção da novela das 6, né, não tem problema, mas a vida não é assim, a vida tem problema. E na problematização da relação, na dor, na discussão respeitosa que nós vamos crescendo. Qual é aquele que na sua relação a 2, homoafetivo ou não, nunca teve problema? Agora, estar disposto a resolver os problemas é que poucos estão. É que nem você está dirigindo um carro, de repente você está na 5ª marcha, joga para a 4ª, 3ª, engata o ré, mas você está sempre no seu carro porque está disposto, comprometido com aquela relação, principalmente se tivermos filhos, para que não deixemos filhos como órfãos de pais vivos, que é uma grande responsabilidade dos pais. Porque o casamento, nós podemos dizer, segundo Martins Peralva, um escritor espírita, já desencarnado, ele dizia que os casamentos na Terra são de 5 tipos. Eles podem ser acidentais, provacionais, sacrificiais, transcendentais e afins. E diz que a maioria das relações são provacionais. São espíritos endividados.
Então estão ali para o quê? Para exercitar o verbo amar. Agora tem que querer. Porque se não quiser, eu falo, Nilo, não gostei do seu cabelo, vou lá e me separo. Quer dizer, não gostou do cabelo, não gostou disso, poucas coisas. É a banalidade, não estamos tendo uma visão de futuro, o sentido dessa união. Há inúmeros casos de mulheres que são assassinadas, não é? Ou simplesmente sofrem violências no lar, a partir dos seus cônjuges. Isto em uniões heterossexuais. Esse fato não deveria ser um fator preocupante, as religiões não deveriam se preocupar mais com esse tipo de coisa do que impropriamente essa preocupação que existe com o relacionamento homoafetivo? Allan Kardec analisa essa questão na questão 742 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos por que existe a guerra no mundo. Possamos entender guerra não só a guerra entre as nações, entre os exércitos, mas guerra a nível micro, no lar, na família. E por que existe essa guerra? E os espíritos respondem, por conta da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o desbordar das nossas paixões. Então, respondendo diretamente à pergunta, por que da violência? Porque nós estamos armados uns contra os outros. Então, nós temos que nos desarmar, porque quando você estiver desarmado, você está aberto ao diálogo. André Luiz diz em Nosso Lar que na relação, quando o diálogo vai embora, a afetividade já foi embora há muito tempo. Então os casais não têm dialogado. Então o diálogo é a falta daquela conversa amistosa, onde vão acertar as diferenças, por que não? Porque nós não somos iguais, temos que ter as nossas opiniões. Agora, temos que respeitar a opinião do outro. Já passou aquela época da família do patriarcado que o homem manda e a mulher obedece. Os tempos são outros. Então nós temos que ir adaptando. Allan Kardec, na Gênese, a obra do Pentateuco kardeciano, publicada em 1868, ele nos lembra lá, ele fala assim, olha, se a ciência descobrir algo que entre em oposição com a doutrina, siga a ciência, porque senão você vai ter um dogma. Então, levando essa ideia para a nossa vida da relação, nós temos que ir adaptando o relacionamento à modernidade, aos novos tempos, sempre baseados e fundamentados na lei do amor. Nós estávamos falando em violência e eu estava me lembrando das pequenas violências que são terríveis. Aquelas trocas de farpas diárias, aquilo é destruidor de qualquer relacionamento. No livro que nós já falamos aqui, da Joana de Ângeles, nós destacamos o conselho da nossa mentora espiritual, que diz assim, pensa, portanto, refletindo antes de casar. Reflexiona, porém, muito antes de debandar após assumidos os compromissos, não é? Vamos pensar um pouco antes de assumir esse compromisso, mas antes de desfazê-lo devemos pensar muito mais. O que é que você pode nos dizer sobre isso, César? Porque a outra pessoa pode não estar preparada para o seu abandono do lar. E desta forma, porque vamos supor, tem um homem ou uma mulher, com o exemplo que nós estamos falando, e o homem deseja abandonar a família. Então ele chega para sua esposa e fala, olha, eu por motivos tais, vou sair da relação. De repente, ela já é um espírito mais amadurecido e compreende, e aceita, e deseja que ele busque a felicidade dele. É uma linha de ação. A outra, ele vai falar para a esposa não aceita, diz que vai cometer suicídio e tal, e mesmo assim ele sai e ela se mata. Ele gerou um karma para ele. Ele é responsável por aquela conduta dela. Então, se nós olharmos O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, o autor deste brilhante livro, diz, você é responsável por tudo aquilo que você cativa. Então, o casamento não é um prato feito que você come e vai embora. Não é um doce que você morde e deixa em cima da mesa. Então, nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos, nós estamos na relação da afetividade. Então, nós somos responsáveis. Não é uma brincadeira que você diz, não brinco mais, não é? É um compromisso assumido muito seriamente. Nós chegamos assim ao final do nosso segundo bloco. Vamos voltar daqui a pouco ainda conversando sobre as muitas faces do casamento e o nosso convidado de hoje é César Rocha. Não saia daí que a gente volta já.
Vamos agora ao quadro Espírito e Vida Responde, e o nosso convidado, César Rocha, vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Casamento entre pessoas do mesmo sexo vai gerar um novo tipo de família. Que família será essa? Só o futuro poderá dizer, mas esperamos que seja uma família assentada nos alicerces do amor, onde essa família possa realizar o seu evangelho em casa, em que essas mulheres ou esses homens possam dar amor e carinho para esse filho, dar o seu exemplo, ter a sua autoridade moral. Porque o mais importante não é a sua polaridade sexual, é a sua conduta na sua sexualidade. Porque temos casais heterossexuais devassos, promíscuos, que não são bons educadores. E temos visto que a sociedade tem nos mostrado casais homoafetivos que dão educação, dão carinho, dão amor e dão acolhimento. Recentemente tivemos em Paris, na França, uma passeata de filhos de casais homoafetivos e as crianças dando depoimento a respeito dos seus pais. Quer dizer, são os novos tempos. Então, a lei que deve nos governar sempre é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não o amor da linguagem e da retórica, mas o amor transpirado nas suas atitudes, porque fora da caridade não há salvação. O casamento convencional não está em decadência? Eu diria que não. Apesar de algumas estatísticas mostrarem, mas eu acredito que se nós caminharmos para a falência do casamento, estaremos voltando à animalidade. É o que diz o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec e a espiritualidade, eles analisam o casamento. Eles dizem que se nós extinguirmos esta instituição do casamento, estaremos voltando à barbárie, à época da animalidade, porque um casamento, ela consta na nossa relação de humanidade como evolução, como a lei do progresso. Então nós temos que lutar e buscar que não haja a extinção desta relação. Poderemos ter novos modelos, mas a extinção, não. Acredito que não. O fato de algumas mulheres serem dependentes não afeta o relacionamento do casamento? Só dos machistas. Para os machistas, sim. Por que a mulher tem que ganhar menos? Por que a mulher tem que ficar em casa? Os tempos são outros, meus telespectadores. Nós temos que apoiar a mulher. Quantos homens ficam em casa cuidando dos filhos? Porque, veja bem, nesta encarnação estamos como homem ou mulher, mas na encarnação futura poderemos voltar em outra polaridade sexual. Então, os direitos são iguais. Se as funções podem ser um pouco diferentes, né, mas os direitos são iguais. Alguns países reconhecem o casamento de pessoas do mesmo sexo. E a questão da herança, como é que fica? Ótimo, isso é justiça, né? Porque você convive com a pessoa 10, 20, 30 anos, essa pessoa vem a falecer, você tem os direitos. É a lei dos homens. Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, se você convive com a pessoa, se você cria filhos com esta pessoa, mais do que justo que você tenha os bens, né? A Igreja Católica não aceita casamento de pessoas do mesmo sexo. E o Espiritismo? O que diz? O nosso norte é o amor, é Deus, a inteligência suprema, é Jesus, nosso modelo e guia. Então nós aceitamos sim, por que não? Desde que elas estejam fundamentadas na relação do amor. Nunca iremos nos cansar de falar. O que nos guia é o amor. O que nos guia são as nossas atitudes, os nossos exemplos. Por isso que Jesus até hoje é lembrado, não pelo que ele falou, mas pelo exemplo que ele deu em atitudes de amor. Nós agradecemos a presença de César Rocha em nosso programa. César, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, Nilo, a oportunidade de refletir a respeito desta temática e convido a todos que busquem através do estudo, porque os Espíritos dizem, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, lei do amor, ponto e vírgula, instruí-vos, porque através do estudo nós conheceremos a verdade e a verdade vai nos libertar de dogmas e principalmente
de preconceitos, porque Albert Einstein, na primeira metade do século passado, nos diz: era muito mais fácil explodir um átomo do que quebrar um preconceito. Mas a gente chega lá. E usar o nosso bom senso. Nós agora vamos ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí algumas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22. O Livro dos Espíritos, organizada por Allan Kardec. Celeiro de Bênçãos, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Divaldo Franco Responde, volume 2, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida, mas você pode entrar em contato conosco através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz para todos nós.